Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Hoje veremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, recebida pela psicografia de Chico Xavier e que está no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nós, antes de passarmos a mensagem de hoje, que é a mensagem de número 20, nós vamos lembrar os amigos pedindo se possam, por favor, compartilhar esse vídeo, curtir este vídeo, se inscrever no canal, convidar os amigos a se inscreverem no canal, acionar o sininho para serem avisados das postagens. Essas postagens são diárias, já que a proposta é bem essa, não é? De ser uma mensagem, uma prece diária para nos ajudar a estarmos atentos às lutas do dia a dia, não é? Muito obrigado, sempre agradecemos o carinho e a gentileza dos amigos. E o título, como dissemos, da mensagem de número 20, ou não dissemos, né? Só dissemos que era número 20. O Companheiro é o título. O Companheiro. O versículo destacado por Emmanuel está em Mateus. São palavras de Jesus, lá no capítulo 18, no versículo 33. Esse versículo, então, ele está numa determinada altura de uma parábola, ou seja, de uma história com fundo moral que Jesus contava. Esta é uma. Chama-se a parábola do credor incompassivo, ou seja, alguém devia a ele e ele não tinha compaixão para quem devia a ele. Bom, em determinada altura da história, Jesus diz, essas palavras Jesus coloca no Senhor, porque esse credor incompassivo era devedor também. Devia a um senhor. Devia muito. E o Senhor foi lá e cobrou dele. E disse que ele ia estar preso até que pagasse. E ele pediu misericórdia. Não, por favor. E o Senhor disse, ok. Ele então, saindo dali, encontrou um companheiro que devia a ele. Então ele devia ao Senhor. E o Senhor disse, ok, eu espero, vai lá para você poder trabalhar e me pagar. Ao sair, ele encontrou alguém que devia a ele, muito menos do que ele devia ao Senhor. E ele foi e cobrou, assim como o Senhor cobrou dele, ele cobrou do seu devedor. O seu devedor, assim como ele, não tinha como pagar. E, assim como ele, implora compaixão. Mas ele, diferente do Senhor, que deu a ele tempo para trabalhar a sua dívida, não deu ao seu devedor e mandou então que ele fosse preso. Outros que estavam no entorno, vendo o que aconteceu, vendo o que tinha acontecido antes e o que estava acontecendo, foram falar com o Senhor. Olha, aquele que o Senhor disse que podia ir, encontrou com outro que devia e não agiu conforme tinha pedido para que o Senhor agisse com ele. Aí o Senhor, chamou de volta o servo e mandou prendê-lo. Por quê? Não é fazer os outros de acordo como gostaríamos que fosse feito conosco? A gente tem que tomar cuidado. E aí as palavras desse versículo são as palavras do Senhor para esse credor incompassivo, porque o Senhor foi um credor compassivo, teve compaixão dele, deixou que ele fosse. Depois que ele foi incompassivo, meu gato, depois que ele se mostrou incompassivo, é que o Senhor chamou e mandou prendê-lo. Agora é o outro gato. Não devias tu, diz o Senhor a ele, igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Tentando chamá-lo à razão, mas já aí entregando ao seu livre-arbítrio. Ele escolheu.
Ele teve o exemplo e o testemunho do Senhor a seu favor, para que quando viesse a situação à frente, ele tivesse mais recursos para refletir e escolher melhor. Ele viveu uma situação onde ele foi beneficiado pela misericórdia e pela compaixão. A situação logo a seguir poderia ter sido recorrido, ele poderia ter recorrido à sua memória e ter feito com o outro assim como foi feito com ele. Mas, não é? Livre-arbítrio. E aí vem as consequências. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, que foi bem o que aconteceu com ele. Bom, então apenas para contextualizar essa fala de Jesus. Na verdade, é uma fala de Jesus, é claro, porque todas as parábolas, nelas estavam inseridas as lições também do Evangelho. Emmanuel vai comentar, então, começando da seguinte forma. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. Então, nós estamos nunca solitários, né? Não estamos sozinhos, nós estamos numa vida social unidos uns aos outros, de forma compulsória. Ninguém vive isolado numa ilha distante. Todos nós estamos em sociedade, sendo compelidos ao relacionamento uns com os outros, porque nenhum de nós tem autonomia completa. Nós sempre precisamos de alguma coisa, de um sapateiro, de sairmos para comprar o pão ou comprar a farinha para fazer o pão. Então, nenhum de nós tem autonomia, assim também como o padeiro vai precisar de outro serviço, e essas necessidades, né, dentro lá da lei de sociedade, faz com que nós nos busquemos uns aos outros, vamos dizer assim, ajudando-nos a sair do estado egoístico, que é o estágio da imaturidade moral, não é? O egoísmo é o perfil de um ser imaturo, moralmente falando. Então, não pode o homem agir isoladamente em qualquer parte. Estamos sempre, de alguma forma, ligados a alguém. Principalmente, e ele destaca muito bem aqui, em se tratando da obra de Deus, ou seja, o bem, e nós estávamos falando da questão do sozinho. Nós estamos sozinhos, mas não estamos solitários. A solidariedade, ela perpassa por todos os seres. Nós podemos estar aparentemente sós, mas não solitários. E às vezes nos sentimos, não é? Naquela soledade, né? Naquela solidão. Estamos sozinhos fisicamente, mas nunca estaremos solitários, porque vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, e a providência divina nos compele ao contato do relacionamento humano, porque é através desse contato que nós vamos crescer, né? Ou estamos crescendo, estamos crescendo. E ele diz assim, o Pai Deus, né? O Pai estabeleceu a cooperação, lei de sociedade, como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. Então, o Pai estabeleceu a cooperação. Essa cooperação, ela não começa com a vontade de fazer o bem ao outro. Ela começa com a percepção de necessidade. Eu preciso do outro. Estou aqui com uma necessidade. Quem pode suprir? Ali. Fulano pode suprir. Eu me cortei. Preciso de alguém para me tratar, mas eu não sei fazer isso. E eu busco. E aquele que vai cuidar do corpo tem uma outra necessidade. Então,
Isso é promovido por Deus, pela providência divina. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Então, nós estamos ligados e essa ligação, ela não está circunscrita a um espaço ou um grupo. Nós estamos ligados de uma forma extremamente ampla, extremamente ampla. Não adianta a gente querer ficar lá naquele quadradinho, não, porque a vida vai fazer com que nós nos espalhemos. Quando nós nos recusamos a esse contato social, isso é uma doença. Nós podemos adoecer, claro que podemos adoecer. O natural, o saudável, é nós nos permitirmos esse movimento de interação, de interatividade e integração. Esse é o saudável. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E ele diz assim: em casa, o companheiro de esforço, né, que pode estar em qualquer lugar, ele pode se chamar pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. Então, nós vamos estar entrando em contato nessas relações que a sociedade nos favorece. Se for dentro do lar, pode ser um filho, um pai, uma mãe, uma irmã. Se for no caminho, ou seja, fora dessa esfera da família, pode ser chamado de amigo, né, de companheiro. No fundo, continua ele, porque todas essas, e aí ele vai contextualizar aqui, não vou me adiantar, vou deixar Emmanuel falar. No fundo, há um só Pai que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Então vamos lá voltar um versículo. Havia o Senhor. O Senhor é Deus. Ele provê a todos. A todos quem? Seus filhos. Nós, irmãos uns dos outros. Então, se eu digo respeitar o Pai, amar o Pai, ninguém ama o Pai sem amar seu irmão. Porque não há o que traga mais desgosto ao coração de um pai, e falamos pai, mãe, né? Do que dois filhos desse pai ou dessa mãe que não se gostam. Isso é uma dor muito grande. Que não agem como irmãos, que não têm por um pelo outro um amor fraternal. Isso causa uma grande dor ao pai e à mãe. Agora imagine Deus. Deus, ele, claro, né? Ele sabe que nós só precisamos de tempo e oportunidade. E isso ele provê. Aí é a providência divina. Então temos aí encarnação, 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 encarnação e oportunidade. Família, casamento, filhos, trabalho em comunidade, trabalho profissional, inúmeras oportunidades de que através do contato a gente vai crescendo. Primeiro, através do contato, eu vou também me percebendo. É porque é quase que como um espelho, né? Tanto que às vezes a gente joga no outro muita coisa que a gente não aceita na gente. E a gente imagina que o outro é capaz, muitas vezes, porque a gente seria. Então, a gente acaba, muitas vezes, se espelhando no outro. Isso nesse processo de autodescobrimento, né? A relação serve muito também para nos ajudar no processo de autodescobrimento. Tudo isso vai exigir tempo, a gente não pode pedir que um jovem perceba isso com clareza, mas a vivência das décadas, se a gente for trabalhando, a gente tem como
ter uma sensibilidade maior, de percebermos melhor quem somos e a qualidade que vamos colocando nas nossas relações. A qualidade que vamos colocando nas nossas relações é a qualidade que vamos dedicando na relação conosco mesmo. Afinal, diz a máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, nós temos uma relação ligada a nós mesmos, porque ainda somos espíritos imaturos, muitas vezes ligadas ao egoísmo, lembrando bem aqui da parábola, né? Então estava lá o Senhor, o Pai, e na verdade os dois devedores eram iguais, os 6 e meia dúzia, estava todo mundo ali devendo, né? 2 devedores iguais. Vê que o Senhor era o credor número 1, ele não devia a ninguém, só devia a ele, e um devia ao outro. Então nós, irmãos, nós devemos uns aos outros, e na verdade não devemos ao outro, devemos a nossa própria consciência, assim como o outro não nos deve a sua própria consciência. Mas na relação a gente não sente assim, até porque as situações vão acontecendo e a gente sente sim que existem dívidas, né? Existem dívidas ali naquela encarnação, quando as coisas vão acontecendo. Depois, quando a gente sai, isso vai para o saldo geral. Isso vai para o saldo geral. As coisas estão acontecendo ali, né? É claro, porque aqui a gente ainda está muito preso a essas relações. Poxa vida, eu me dediquei, eu fiz, e você, por tudo que eu fiz, a gente, claro, não tem como a gente não sentir, não é? Que não, eu não, ingratidão, imagina, não sinto isso, a gente ainda sente. Sente como se o outro estivesse nos devendo algo. Mas a gente sabe que essas dívidas que acontecem entre nós estamos devendo a nossa consciência. E o que temos na nossa consciência, senão as leis do Senhor, as leis do Pai, as leis de Deus? E ele vem e fala assim, ok, olha, fique tranquilo. Eu te dou tempo, te dou oportunidade, mas não esquece que o outro vai buscar em você a mesma oportunidade, se busca isso. Porque tem uns também que tem pessoas que não estão nem aí, que fazem o mal sim, e está feito, não estão arrependidas, e não tem, e nem volta, nem olha para trás para ver quem atropelou. Então, para essas pessoas não tem nem o que ser dito, né? Porque ela não chegou e não pediu, e não pediu uma chance, uma compreensão. Bom, quando é estranho, passa lá. Mas a providência divina, Deus, não é, que tudo sabe, né, e que tem aquele incrível, profundo e total conhecimento de cada um de nós, vai provendo a nós exatamente as situações e as pessoas que a gente precisa encontrar no nosso caminho e muitas vezes no nosso lar. E ele diz assim, o nosso Emmanuel: se o eterno Deus encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Não cobra não. Vai fazendo de si, porque tudo que a gente vai fazendo da gente, vamos lembrar, a gente está em prejuízo. Como que eu estou em prejuízo se eu também tenho minhas dívidas? E o Senhor, que nos ampara e que é o real credor, na medida em que as suas leis estão na minha consciência, e é lá que o saldo bate, ele vai, principalmente ali, onde a gente não tem por onde escapar, né? Não tem por onde escapar. A gente pode sair da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, mas não tem por onde escapar. E ele diz, e às vezes, né?
Quantas vezes a gente vê mães, filhos envolvidos com drogas? Que coisa difícil. E vivendo ali praticamente refém de uma situação. Tem compaixão e ensina sempre. Não vamos esquecer que limite também é caridade. Limite também é caridade. E Emmanuel continua dizendo: eleva os que te rodeiam. Como é que a gente faz? Eleva? Levanta? Não, a gente não é macaco hidráulico, né? Fazer que nem o carro levantar. O que a gente pode fazer é a nossa parte, é o exemplo, é o testemunho, não esquecendo que o outro continua com seu livre arbítrio. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Aqui ele coloca Jesus, não vamos esquecer que Jesus é o governador do planeta e ele é o nosso tutor, aquele irmão mais velho responsável por toda a humanidade do planeta Terra, diante de Deus. Santifica os laços que Jesus, ele é o agente da providência divina aqui no planeta Terra. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, ou às vezes enormes, não é? Lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua, diminui as sombras do coração. A tristeza, o desgosto, o ressentimento, a mágoa. Vamos pensar, tentar sentir, né? O quanto que o alto tem sido misericordioso nas nossas vidas. Eu nem me dou conta disso. Não sei, não me lembro do passado. Se isso acontece, às vezes eu nem percebo o que está acontecendo. Desculpa. E ele caminha para a conclusão dizendo: observe em cada companheiro de luta ou de dia uma bênção, em vez de ser um problema, né? Uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Jesus fala assim: se alguém te pedir para andar 1 quilômetro, anda 2. Mas ele coloca um limite, não coloca? Ele não fala anda sem definir quantidade. Não. Alguém te exige muito? Vai lá. Para que a consciência depois fique assim: eu fiz tudo que eu podia. Cara, eu fiz tudo. Cara, desculpa. Eu fiz tudo? Sim. Sim, claro, eu fiz. Claro, às vezes não é tão claro, né? Às vezes a gente ainda, depois de tudo, a gente fica: será que não podia ter feito um pouco mais? Não dá, eu cheguei no meu limite máximo. Tentei até um pouquinho além do meu limite máximo, mas a gente tem que tomar cuidado porque a nossa mente também pode adoecer. Tem um ditado que diz que eu não posso vestir um santo e despir o outro. O que adianta eu tentar ajudar o outro a ponto de me adoecer? Eu faço a minha parte, faço tudo que eu posso, vou até... Ele pediu para eu ir até aqui, mas eu vou até ali. Mas não posso fazer a parte do outro. Não posso fazer a parte do outro como ninguém pode fazer a minha. Nem Jesus pode fazer a minha parte. Lembrando lá, quando Jesus curava, a tua fé te curou. Eu forneci os fluidos, mas a fé foi que promoveu a cura. Então ninguém vai fazer a nossa parte, ninguém nos substitui nesse momento, não é? E ele conclui dizendo, ainda, né, que eu não terminei a frase: observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Então todo mundo que está aqui à nossa volta, principalmente dentro da família, está dentro do nosso planejamento reencarnatório. Não é aleatória essa presença, tem um porquê. Aí sim ele conclui:
há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos, usa a misericórdia que Jesus já usou contigo. Poderíamos dizer que continua usando, não é? Dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Nesse testemunho que muitas vezes beira mesmo sacrifício em muitos relacionamentos que temos. Sacrifício de termos que nos dispor a continuar ali convivendo, de continuar ali testemunhando. Aquele amor que a gente sabe que se não formos nós ali, não vai aparecer outra pessoa. Porque tem pessoas que ficam tão difíceis e tão complicadas, que se não forem os mais próximos por elas terminam sem ninguém. Porque parece que se dedicam a afastar as pessoas delas mesmas. Alguém conhece alguém assim? Então, essas pessoas, se estiverem na nossa família, no nosso círculo próximo, pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, não foi o acaso que nos aproximou. Então, nós precisamos ter muita compreensão disso. Não esquecendo que, às vezes, até eu me permito ir além, é o amor-sacrifício, não é? Mas cada um sabe de nós, assim como Deus sabe de todos. Então não tem como nós ficarmos julgando A, B ou C, porque deveria estar fazendo ou não está. Não vamos fazer isso não. Porque a gente não sabe a história, a gente não sabe nem a nossa história, que dirá a história do outro. Né? Então a gente deve evitar esse impulso, às vezes, de querer julgar e já se adiantar a condenar. Né? Que a gente julga e condena. Muitas vezes, né? É isso, amigos. Muito para a gente refletir. Quem não tem os seus percalços de relacionamentos familiares a nos exigir? Os amigos espirituais, os espíritos superiores estão conosco, nosso anjo guardião está conosco, nos inspirando, nos intuindo, nos pedindo: calma, calma, respira. Faz uma leitura, uma prece, desacelera, não é por aí. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela bênção da família, com todos os desafios que ela nos traz. Obrigado, Senhor, pelos corações que reencontramos no ambiente familiar. Histórias, muitas vezes mal acabadas no passado, tumultuadas, dolorosas, retomadas, Senhor. Como precisamos da Tua ajuda, das Tuas bênçãos. Ajuda-nos, Mestre. Ajuda os nossos irmãos que se encontram perturbados, perdidos, envolvidos com drogas, perdidos em si mesmos, perturbados, desequilibrados. Ampara, Senhor, as mães, os pais, os filhos desses corações. Sustenta, Senhor, as forças desses irmãos diante das provas de testemunho do amor em ação, que é a caridade. Sustenta-nos, Senhor. Favorece-nos a aproximação com o nosso anjo guardião, a fim de que ele possa melhor
nos orientar pelas vias da intuição, principalmente nos momentos mais difíceis. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse Evangelho iluminado que nos assiste, que nos conforta, que nos instrui e que nos mostra o caminho. Que a Tua paz esteja nos nossos corações, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos irmãos. Até amanhã com mais uma mensagem de Emmanuel. Muita paz a todos.